Converso agora com o diretor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Blumenau, Carlos Sansão. Ontem a gente teve a triste notícia, né, de que cachorros pitbull agrediram um casal de idosos. Na verdade, eles atacaram o cachorrinho que estava com o casal de idoso. Carlos Sansão está com a gente porque houve uma ação da Diretoria de Bem-Estar Animal sobre essa situação e um ataque que resultou na descoberta de maus tratos a animais. Carlos, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer estar aqui trazendo esclarecimentos sobre esse episódio aí lamentável na nossa cidade. Eu queria começar primeiro falando sobre ataque desses animais, né, que são um pouco mais violentos, né? O senhor tem todo o conhecimento para isso. Pitbull não costuma atacar pessoas, mas sim os animais, né, Carlos? Inclusive eu já ouvi até uma história que você pode me confirmar ou não, que é uma raça de animal criada em laboratório justamente para rinha de animais. Então, vamos lá. A gente primeiro precisa desmistificar um pouco esse mito que a gente tem sobre a raça, né? Existem situações e situações. O animal ele se torna agressivo na maioria das vezes por um manejo errado na sua criação, certo? Assim, a gente tem dificuldade de socialização com alguns animais desta raça e os seus derivados, de eles não tolerarem outros animais, mas dificilmente eles atacam humanos. O que aconteceu especificamente neste episódio é que os cachorros tentaram atacar o cachorrinho dos idosos e os idosos, né, infelizmente ali quando eles foram tentar defender o seu animal e também daí foram mordidos durante a briga nessa situação. Então, claro que alguns animais podem sim atacar humanos para se defender, ou no caso dessa briga ali, e gerou todo esse problema, né, e essa situação lamentável ali com os idosos. Sobre a criação da raça, ou a elaboração da raça Pitbull, elas são de vários cruzamentos até se chegar a essa espécie. Durante algum tempo, sim, foi utilizado esses animais para briga e para rinhas, o que isso, né, vamos deixar bem claro, é proibido, extremamente proibido. Então, e a gente tem animais que são extremamente dóceis também. Então, boa parte, a gente atribui isso de uma criação, né, desde filhote ali, errônea, né, não sabendo lidar, não conhecendo a fundo a raça e como ter o manejo adequado. Geralmente são pessoas despreparadas para ter esse animal. É bem por isso, bem começa por aí, né? Agora veja bem, né, um ataque como esse que chama muita atenção pelos animais terem agredidos duas pessoas idosas, né? De 84 e 88 anos, o que chama mais atenção ainda, mas que acabou escancarando, pelas informações repassadas, os maus tratos a animais, né, inclusive, né? E vocês foram acionados, né? O que vocês encontraram na residência dos tutores desses animais? Então, chegamos lá, né, acionamos a Polícia Civil do Departamento do Crime de Maus Tratos, dos crimes ambientais aqui de Blumenau, que prontamente se disponibilizou aí com a gente nesse local. Essa ação conjunta, é importante reforçar que ela é constante no nosso município. E chegando lá para atender esta ocorrência, para entender o que tinha acontecido e também para ver como estava a saúde desses animais, né? Tendo em vista que envolveu briga, saber se eles tinham vacina de raiva, todo esse procedimento. E chegando no local, nós nos deparamos com uma série de aves nativas, né? Sem a devida documentação do órgão competente e em maus tratos. Essas aves estavam em gaiolas extremamente sujas, alguns animais apresentavam machucados, né, por tentar fugir dessas gaiolas, se debater dentro desses locais, acúmulo de fezes muito grande, diarreia de alguns animais, o que nos indicava que a saúde dessas aves também não estavam em condições adequadas, e o que nos chamou a atenção foi também arapucas, a quantidade de gaiolas que nós encontramos para
acreditamos, né, que seja para pegar outros animais. Se tinha a falpão, as arapucas, provavelmente tinha o intuito de se capturar novos animais. Então, com a ação da polícia foi dado esse flagrante, todas essas aves foram recolhidas, encaminhado às universidades para atendimento dessas aves e daí sim depois ao órgão competente para tentar ressocializá-las e introduzir elas novamente na natureza. Carlos, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente disseminar e divulgar, o que acontece, por exemplo, né, com tutores de animais que acabam agredindo outras pessoas ou até mesmo outros animais, que pode acontecer de um animal invadir a casa de outra pessoa e agredir outro animal, levando inclusive a óbito, né, o que a gente já viu, já aconteceu, né? E o que esses tutores, o que pode acontecer com esses tutores? Vamos lá então, esses tutores, né, esse inquérito corre agora com a Polícia Civil, certo? Enquanto prefeitura, a prefeitura ela já tinha uma notificação para que esses tutores se readequassem, para que conseguissem prover segurança para que esses animais não saíssem da sua propriedade. Então já eram reincidentes. Já eram reincidentes. Neste caso, parece que foi um acidente que esqueceram, né? Não sei se eu posso chamar de acidente, mas não me cabe julgar, né? Nesse sentido, mas esqueceram um portão aberto, alguma coisa nesse sentido, por onde esses animais fugiram. Foi o relato que a gente teve dos tutores dos animais, dos pitbulls. E esses animais acabaram fugindo e agredindo uma pessoa. Então, essas pessoas, elas são responsabilizadas por essa ação, por essa omissão de cuidados dos seus animais, com o agravante de ser uma raça que pode causar, né, pelo porte, pode causar aí algum prejuízo maior, como acabou acontecendo. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais, né? Mas eles são responsáveis e responderão ali, né, o inquérito da Polícia Civil e posterior processo que se siga nesse trâmite. Na parte do município, a orientação ela é sempre feita, a gente precisa cobrar a responsabilidade desse tutor, a responsabilidade é dele. E daí, claro, a família prejudicada também pode entrar com ação solicitando reparos, os danos que ela julgar necessário, né? Até para a questão de trauma desses idosos, a recuperação que a gente é solícito, a gente, né, jamais quer passar um idoso por esse trauma ou, né, que isso aconteça. E daí sim, a gente verificou carteira de vacinação desses animais, encaminhou, né, eles estão em quarentena porque teve mordedura, eles estavam sem vacina de raiva, então eles estão em quarentena para essa observação. E posterior encaminhamento médico veterinário, a gente está em cima dessa família, foi orientado eles a levar ao médico veterinário para as lesões que eles também apresentavam, e daí a gente continua o acompanhamento com essa família para que eles sigam essas regras. E caso eles não sigam, a gente toma outras ações judiciais também em relação a esses animais. E quanto à questão de animais silvestres irregulares? Certo. Neste caso, esses animais foram apreendidos por ser um crime ambiental e encaminhados aos setores responsáveis, primeiro para atendimento e depois para tentar reintroduzi-los na natureza. Os que não puderem ser reintroduzidos, eles vão para parques de preservação, até mesmo zoológicos que têm esse manejo adequado, que hoje uma das coisas que identificamos era o manejo alimentar também inadequado dessas aves. E as pessoas que possuem essas aves de forma irregular, elas passam por um processo judicial? Exatamente, elas passam por um processo judicial, uma multa de crime ambiental é lavrada pelo órgão competente. Então todos esses encaminhamentos que eu coloquei para você, desde a fiscalização do município, as ações da Polícia Civil e do órgão de crime ambiental, que, né, de aves silvestres, o IMAS ou até mesmo o IBAMA, é encaminhado para esses outros órgãos também, para que cada setor, né, público tome as ações necessárias nesse caso. Esse tipo de acontecimento, né, ele é comum aqui no nosso município, Carlos? Então, ataques a pessoas, ele não é comum. A gente tem muita incidência de animais na rua e ataques a outros animais, né? Claro que o município sempre tenta orientar, a gente sabe que acidentes acontecem, mas a gente tem que chamar os tutores, como eu falei, a responsabilidade de quando você tem um animal deste porte,
né? Não vamos aqui demonificar a raça, tá? Certo. Mas vamos chamar a responsabilidade ao tutor. Se você tem um animal desse e sabe que ele não se dá com outros cães, ou que esse acidente, mesmo que ele se dê com outros cães, o acidente possa acontecer, a gente não pode ter esses animais saindo na rua soltos, né? Soltar para dar uma voltinha ou levar para um passeio sem uma guia, sem uma focinheira. Ah, mas o meu animal é manso. Mas a gente nunca sabe o que vai encontrar na rua, ele pode se assustar. E é diferente de um animal de pequeno porte, que a lesão é pequena. Quando eu tenho um animal de grande porte, como um pitbull, um rottweiler, outras raças, eu preciso ter esse cuidado quando eu levar ele à sociedade ou levar ele nas ruas onde tenha mais pessoas. Às vezes ele pode se assustar com uma criança, a criança vai tentar passar a mão, ele reage de forma instintiva e vai agredir uma pessoa. Então, o tutor tem que ter essa consciência do animal que ele tem, da raça, os cuidados e a responsabilidade que ele tem que ter ao assumir esse animal. Agora, eu acho que é um fato muito importante a gente levar até para a nossa audiência. Quando alguém se depara, né, com um animal de grande porte ou com um animal que vem querendo atacá-lo, como é que a gente pode se defender, se é que tem alguma técnica de defesa, né, contra um ataque de um animal como esse? Então, a gente, primeira coisa que, né, assim, é difícil nesse momento a gente ter uma resposta rápida, que às vezes a gente está se assusta, né? Não Acima de percebe, tudo. se assusta, né? Até instintivamente, na maioria das vezes, as pessoas colocam o braço na frente do rosto. Né? Eu acho que é a ação mais comum, seria essa, né? Se defender com o braço. Isso. E claro, né, quando um ataque de um animal desse, uma criança ou um idoso, alguém vai ter que ajudar a intervir, né? Mas a primeira coisa, se você viu um animal desse na rua, você não tem experiência de manejo, não sabe como lidar com a raça, não provoque, não tente espantar, deixe ele passar, não tente pegar e tente acionar o órgão, para que a gente tome as providências naquele sentido, né? Às vezes a aproximação, dependendo da situação, o animal pode entender como uma ameaça. E ele vai reagir a essa ameaça. É instintivo dos animais reagirem às ameaças. Bem por isso aí. Carlos Sansão, muito obrigado pelas explicações nessa manhã aqui pra gente. Eu só gostaria de reforçar, se você me permite, à vontade. O município, em parceria com a Polícia Civil dos Crimes de Maus Tratos, está fazendo monitoramento constante das áreas onde nós temos problemas, denúncias específicas das raças pitbull. A gente trabalha com orientação sempre constante das pessoas e o município de Blumenau, né, a Diretoria de Bem-Estar Animal, a fiscalização, a SEMAS, né, a Secretaria de Meio Ambiente, preza sempre pelo bem-estar da nossa comunidade, pelo bem-estar dos nossos animais e sempre trazendo orientação, recomendações e infelizmente, nesses casos, levando, né, a punição dentro do que a lei permite e dando os trâmites legais que são necessários nesses casos. E sempre estamos à disposição para trazer informação e atender a nossa comunidade. Obrigado, Carlos Sansão, que é diretor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Blumenau, conversando com a gente sobre esse ataque ontem de pitbulls a um casal de idosos no bairro Glória.